A partir de agora você tá nos acompanhando também pelo Facebook. Para você que está nos acompanhando pelo site www.sbrasiloficial.com e para você que está nos acompanhando também pelo aplicativo, você pode baixar o aplicativo da US Brasil. É bem fácil, é só você ir até o Google Play, baixar o aplicativo específico US Brasil Oficial, tá bom? Vamos lá, vamos deixar de papo, vamos direto ao assunto, vamos falar, vamos chamar nossos convidados, vamos ver se eles nos ouvem de maneira agradável. Alô, Vileide! Oi, boa noite! Como é que vai, Vileide? Tudo bem? Tudo bem, Gabriel. E você, como está? Tudo bem, obrigado por aceitar esse convite. Nessa terça-feira fresquinha, sei que você tem aí um horário bem corrido, bem concorrido aí nas suas aulas, enfim, todo o seu trabalho. Mas obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Imagina, é um prazer. Quero também desejar uma boa noite ao nosso convidado de toda terça-feira, o professor Iaca Serri. Como é que vai, professor? Boa noite, Gabriel. Boa noite, internautas. Eu estou bem. Menos frio, mas estou muito bem. Em São Feliz Paulo. de estar com a Vileide. São Paulo está bem. Está bem. Acelerou a vacinação, diz que até o final de setembro vacina adultos. Vamos ver se consegue cumprir. A cidade vai voltando ao normal devagarinho, meio antecipadamente, mas está indo. Uhum. E quem vacinou, eu consegui tomar a primeira dose, graças a Deus, sabe que é um alívio, né? É um começo de um retorno. Não virou jacaré não, professor? Eu dei uma nadada de felicidade, assim, no pântano da felicidade. Ah, meu Deus, o professor sempre com muito bom humor. Vileide, como é que está a sua terça-feira? Uma terça-feira um tanto quanto corrida também, nós temos aqui uma grande expectativa. Hoje também lançou o cronograma de vacina para Minas. Aham. Nós acreditamos que também até o final de setembro, todos nós aqui, pelo menos a parte adulta, né, acima dos 18 anos, tenha acesso à vacina. Aham. Estamos passando um momento muito delicado, né, como todos, mas em termos de comércio, de educação. É como diz o Iaca, né, a gente está voltando aos poucos, tentando uma pseudo-normalidade. Achar o caminho da volta, né? Sim. Está um pouquinho complicado, né, gente? Mas com um pouquinho de paciência também. É uma coisa nova, eu acho que é uma experiência aí. Uns assimilaram de maneira mais propícia, outros enfiaram os pés pelas mãos, não souberam fazer, mas vamos ter que, como diz o ditado, viver com essa, né? Não tem como correr, não tem como fazer nada. Vileide, e você nos traz nessa terça-feira aqui um tema mais do que amplo, desafios do envelhecimento no século XXI e ainda com essa pandemia. Nós podemos dizer, você pode me dizer hoje, você é psicóloga, não é? Psicóloga, trabalha com um grupo de terceira idade, não é isso? Sim. Eu trabalho num centro-dia, né? Que é uma nova modalidade no cuidado da pessoa idosa. Eu já trabalho com idoso há 12 anos, eu estudo o envelhecimento humano. Atualmente, eu estou fazendo uma especialização em gerontologia, que é o estudo do processo do envelhecimento humano, e tem algumas formações, atendo a parte clínica, também sou especialista em projetos sociais e gestão de pessoas, e a gente vai buscando conhecimento para aprender a lidar com essa diversidade, com essas novidades, né? Que vai nos apresentando a cada época. E Vileide, nós estamos envelhecendo bem? Olha, esta é uma pergunta que é difícil de responder, né? Eu costumo dizer que para quando você fala do envelhecimento, você fala de história, você fala do século XX, porque o nosso idoso do século XXI, ele veio do século XX com uma demanda enorme em termos de tecnologia, em termos de ganhar posições, uma série de coisas. Mas é inegável que a tecnologia ela nos favorece, né? A questão das novas descobertas dos medicamentos nos dá essa esperança de longevidade.
com qualidade de vida, mas não deixa de ser um desafio para todos nós. Em parte a tecnologia ajuda, em parte a tecnologia. Eu com a tecnologia já estou caminhando aí para a minha boa idade, a tecnologia parece que só está dificultando, né? Mas eu acho que o pessoal agora tem muito velhinho aí ligado nas redes, fazendo com certeza, né? Colocando. Vileide, você tem assim uma ideia de como é que é o cenário da terceira idade no Brasil, ou no sul de Minas, ou em Minas Gerais? Qual que é a perspectiva de vida, em média? Quais que são as maiores doenças? Quais são os maiores desafios, como diz o tema dessa live? Mas aí eu não sei se é só doença, se é falta de atendimento, se é só cuidado. Você tem como mapear isso assim de maneira... não de maneira exata, mas de maneira genética, o que acontece no Brasil e aqui em Minas Gerais? Nós começamos a falar, Gabriel, da expectativa e da esperança de vida. Cada região do país, ela nos denota um tempo, né? Então, a pirâmide etária hoje do envelhecimento, ela está quase invertida. Para 2040, 2060, nós vamos ter um número considerável de pessoas idosas acima de 60 anos, porque quando nós falamos idosos, é a partir dos 60 anos, segundo o Estatuto do Idoso. A partir de quantos anos? 60 anos. 60 anos. 60 anos. Então, você é considerado uma pessoa idosa. Mas as questões que envolvem esse envelhecimento já estão, assim, se modificando, porque se você pensar que em 1950, uma pessoa de 48 anos era considerada idosa. Puxa, então, hoje, nós não podemos nem mencionar que com 48 anos uma pessoa idosa. Se você vê a projeção de vida que tem, as consequências, a forma como as pessoas vivenciam, há até um questionamento que 60 anos você está em plena atividade. Nós tiramos aqui o nosso referencial estatístico do sul de Minas, que especificamente na nossa cidade aqui, que eu estou falando de Poços de Caldas, nós temos agora, na minha última pesquisa, em 2014, nós tínhamos 19 centenários. Em 2021, nós já temos 27 centenários. Isso quer dizer que... Minas, centenários? Em Poços de Caldas, na cidade de Poços de Caldas, nós temos 27 centenários, pessoas com mais de 100 anos. Então, qual que é a perspectiva de você falar que com 60 anos você é uma pessoa idosa? Legalmente, sim, pelo estatuto. Mas a longevidade, nós não temos um parâmetro hoje. O que se fala e a projeção de vida que tem é que, no mínimo, as mulheres chegarão a 82,3 anos e homens 77 anos. No entanto, fomos interpelados por uma pandemia. Dentro dessa perspectiva de pandemia, nós já perdemos 1,8 na nossa expectativa de vida, por causa da pandemia. 1,8, então, nós perdemos quase 2 anos de expectativa de vida. Quase 2 anos, exatamente. Puxa. Então, e ainda há controvérsias, porque nós não sabemos a médio e longo prazo o que essa pandemia pode causar em todas as pessoas, mas principalmente no idoso, né? Então, é uma coisa, como é uma questão muito nova, né? A gente fica aí refletindo. Mas, quando você vê o contexto geral, em termos de envelhecimento, nós estamos indo muito bem, né? Porque a tecnologia, a gente fala, só na questão de informática, de habilidade, mas dos novos medicamentos, da questão de fisioterapia, de uma série de multiprofissionais que, para quem tem acesso, né, que isso fique bem claro, porque se fala muito da nossa qualidade de vida. Mas a qualidade de vida nada mais é do que como você desenvolveu ao longo da vida e está envelhecendo. Então, se você teve condições, medicamentos, atividade física, boa alimentação, a probabilidade de você ter um envelhecimento saudável é muito grande. Mas, se você não teve essas questões, se você não teve acesso a essa questão de saúde,
bem provavelmente você vai desenvolver patologias. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 70 tipos de patologias de senilidade. No envelhecimento que a gente pode desenvolver, a mais famosa, né, que todo mundo hoje conhece, é o mal de Alzheimer. Essa que afeta mais pessoas com mais, digamos assim, com mais idade, no geral, tem algumas que são mais agressivas, ou essa é a mais agressiva? Olha, Gabriel, como essa patologia, nós não tínhamos, como as pessoas não viviam tantos longos anos, e nós não tínhamos, ela sempre existiu. Com certeza vai se remeter a algum de vocês aí que fala, meu avô, minha avó está caducando, né? E tudo mais. A arteriosclerose, né? Exatamente. Esse caducar, popularmente dito, já dava indícios da patologia do Alzheimer. Só que as pessoas não viviam a ponto da que a gente pudesse estudar e ter. Como a longevidade atingiu muitas pessoas, hoje nós temos mais um parâmetro para conhecer a patologia, mas é uma das patologias que mais afeta a pessoa idosa. Fileide, você passou raspando aí na prevenção, né? Sim. A gente cuida muito da doença, né? Fala muito dela, mas pouco da prevenção. Da prevenção. Como é que eu envelheço melhor, hein? Envelhecer melhor. Então eu devolvo a pergunta para você, dizendo para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, como é que você quer envelhecer? O que você está fazendo hoje para envelhecer bem amanhã? Porque o idoso, a gente sempre trabalha no aqui e agora, né? A gente não faz grandes projeções e tudo. Mas assim, o que eu faço? Está tudo dentro desse contexto da boa alimentação, da questão medicamentosa, da questão de você buscar mais recursos em termos de medicina. Hoje, uma das maiores patologias, falando aí com o Gabriel, é a depressão. É uma patologia sutil, que difícil diagnóstico, assim, entre aspas, né? Porque a pessoa acha assim, sou tímida, estou entristecida. Quando vai buscar o recurso, a patologia já está instaurada, né? Aí já vai para a parte psiquiátrica. Existem algumas correntes de pesquisa que falam o uso de medicamento exacerbado pode futuramente causar algumas demências. Então, o brasileiro é um dos que mais consomem medicamentos no mundo. Então, e assim, esses medicamentos têm receituário médico, sem acompanhamento médico. Então, a gente tem uma consequência disso ao longo dos anos. Claro, o exercício, você ter uma vida tranquila, porque nós falamos hoje da aposentadoria, mas com essa reforma da Previdência Social, quem de nós que vai aposentar? E como que nós vamos aposentar? Já que depois dos 60 anos, nós temos mais probabilidade de apresentar problemas de saúde. Quais são os recursos financeiros que nós vamos poder ter para ter um cuidado? Então, esse envelhecimento. Realmente, nós estamos envelhecendo mais, sim, mas com que qualidade? Vileide, essas pessoas que você acompanha, que você atende, elas vêm pelo particular ou elas vêm pelo como é que eu posso dizer, professor, ajuda eu, elas vêm pelo SUS, né? Pelo SUS ou pelo atendimento público? Porque você trabalha meio a meio. Tem essa história que dizem que o SUS é ruim até você entrar. Depois que você entra, você é muito bem cuidado. Isso procede? Sim, olha, se você olhar num contexto geral, o SUS no Brasil é um ganho que nós estamos à frente de muitos países, né? Então, quando nós temos essa luta em manter o SUS, porque o SUS é nosso, é um ganho enorme, porque nenhum brasileiro fica sem atendimento, tenha ele condições financeiras ou não, pelo SUS. A partir do momento que você pensa que você entrou no SUS, você vai ter todo o atendimento e até, digamos assim, um funeral, se caso você não tenha condições de pagar, é algo extraordinário no nosso país. E os países lá fora não é assim, né? Se fala muito da qualidade de vida, mas o SUS é um ganho para o brasileiro. E assim, especificamente no meu trabalho, a demanda que nós temos é espontânea e às vezes encaminhado pela rede, porque nós trabalhamos com CREAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social, com CRAS,
com os PSFs, então é um conjunto de profissionais que a gente analisa o território, esse território é a vivência, a comunidade que a pessoa está inserida, com um trabalho fantástico dos agentes de saúde, todas as psicólogas, assistentes sociais, e acompanho a parte medicamentosa, que é o plano de familiar, e aí se traz para nós. Mas o público que nós atendemos ainda é muito tímido e pequeno, porque as condições de política pública ainda não estão, não posso falar que eles não estão cientes, mas ainda não existe uma política pública eficaz que possa abranger um número maior de atendidos. A demanda existe, mas não existe a disponibilidade do serviço. O particular são para uma minoria, e as cifras que se cobram hoje para um atendimento particular não é a maioria das pessoas, né, que pode abarcar com esses custos, porque cuidar do idoso hoje é caro. Em clínicas particulares, em que ele tenha todo um aparato hospitalar, é muito caro. Mas nós estamos na contramão disso, fazendo um serviço que possa atender a todos, ou que pelo menos parte dessa população minoritária e que tem acesso para esses cuidados, mas ainda é tímido o número que nós atendemos. Vileide, você falou uma coisa muito interessante aí, você disse que o setor público sabe da demanda, ou não? Sabe. Eles têm conhecimento. Sabe. E eles têm agido mesmo a conta-gotas, ou nós estamos numa situação muito complicada que não dá tempo para pensar em nada, e aí o idoso entrou nesse barco aí, não dá para pensar em nada? A questão é que o Brasil não se preparou para envelhecer. Ele tinha a receita dos países desenvolvidos, mas sabe aquilo que acontece com o outro e não vai acontecer comigo, até que isso se instaura de uma forma que você não consegue viabilizar os cuidados? Foi isso. Então, nós nos assustamos com o envelhecimento do Brasil, porque nós tivemos um baixo índice de fecundidade. Pra você ter uma ideia, hoje, o número de filhos por casal é 1,8. Se você fizer um comparativo aí alguns anos atrás, que as famílias eram de 5, 6, 7 filhos, então as crianças realmente estão diminuindo muito. Quando você olha a pirâmide etária, nós temos essas bases bem mais achatadas, e a questão das crianças muito, muito pequena. E aí nós fomos atropelados pelas questões que acontecem diária. O Brasil devia ter feito um programa preventivo, né, através de uma política eficaz, e para a gente se preparar. Nós temos aí um Estatuto do Idoso, que saiu de uma Constituição Federal, mas por que nós tivemos que ter? Já que nós temos a Carta Magna, que fala das obrigações, que é dever do Estado cuidar desses idosos, precisou-se fazer um estatuto para viabilizar as condições e o cuidado, porque as pessoas, os próprios idosos, não se empoderaram dos seus direitos. Então, como se nós tivéssemos que fazer um reforço. Existe a necessidade? Sim, existe. Mas, do jeito que nós estamos caminhando, para a gente equipar o país, para a gente ter essas políticas públicas efetivas, nós estamos muito aquém. Então, nós estamos trabalhando no remediativo. Acontece, a gente cuida. E cuida mal, e cuida de poucos. Então, a maioria ainda fica. Vileide, você poderia, assim, sem querer cortar o professor, sei que o professor tem umas perguntas aí, espera um pouquinho, professor, senão só me empurra aí, eu acabo não fazendo as perguntas. Vileide, você poderia, assim, se você quiser, e você trabalha com isso, talvez você consiga ver algumas pontuações que, por exemplo, se você fosse chamado pelo setor público, Vileide, o que você apontaria assim, para a gente numa escala de realizações, que se fala muito, o pessoal do público fala gerundiano, né, professor? O senhor é professor, gerundiano, estamos trabalhando, estamos fazendo. O que você, dentro desse mundo, apontaria para realizar agora, para não minimizar, mas pelo menos para dar um start para um atendimento melhor? Você conseguiria pontuar alguns itens? Não desmerecendo, Gabriel, todas as faixas etárias do desenvolvimento humano, porque eu acredito que a criança sim tem
tem uma atenção básica muito interessante, porque ela está em pleno desenvolvimento, os adolescentes, até as pessoas na fase adulta, de formação. A questão nossa é cultural. Quando você fala velho, né, você fala aquilo que não serve mais. Aquilo que não... O Brasil, ele não tem essa cultura de valorizar o conhecimento da pessoa idosa na formação dos jovens. Então, se você, assim, vamos fazer uma coisa bem, até difícil da gente compreender. Nesta pandemia, quando houve alguns momentos extremos em que a gente tinha que escolher o oxigênio para o jovem ou para o idoso, nós fomos obrigados a falar, não, o idoso está morrendo, não vai adiantar, vamos investir no jovem. Né? Então, assim, quando você vê aquelas questões lá na Itália, quando começou tudo, era coisa assim, desumano, porque não existe essa cultura de que o idoso é algo, como é que a gente fala, que agrega, porque a criança, ela dá ibope. Na verdade, não tem essa ligação com alguém que produz, né? Que produz. É alguém que aparentemente não contribui, e é a mentira, na verdade, né? Já contribuiu e está em outro ponto da vida. E outra coisa que eu acho muito forte, essa ligação não só dessa questão que você levantou, mas também uma relação um pouco direta com doença, né? As pessoas começam a entender leigamente que a velhice é uma doença, né? Hoje é uma das maiores discussões, né, que foi aprovado agora pela Organização Mundial de Saúde, foi em 2018, e que está chegando para atuar agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, a questão do CID-11, onde a velhice é considerada doença. Oficialmente. Oficialmente. Milene, o que seria CID-11? O que é isso? É conhecido na classe médica, né? Quando você procura um atendimento médico, você tem lá no seu receituário, quando você passa por atendimento médico, o CID-10, que é o Código Internacional de Doença. Né? Esse código agora foi reformulado e foi agregado a ele alguns outros CIDs, dentre eles o CID que fala sobre que o envelhecimento, o velho é doença. Do que você morreu? De velho. Olha só o perigo, né? Hoje eu estava vendo um podcast com o Dr. Alexandre Kalash, que é uma das sumidades na área do envelhecimento humano, e ele diz que isso é um perigo, né, na fala dele. Porque o que o CID-10 nos fala? A médio e longo prazo, quando você vai no consultório médico e você é consultado, e lá tem um diagnóstico médico falando do que você tem, você consegue mapear isso dizendo, por exemplo, o que mais mata as pessoas numa faixa etária de 50 a 60 anos? É problemas cardíacos? Então tem o CID-10 dos problemas cardíacos. Se eu pego uma população jovem de médicos, né? E aí ele ainda se remete a isso. E no século XXI nós tivemos formação para jovens e para adultos, e não para cuidar de idosos. Hoje a classe médica que mais se forma são homens e jovens, com a falta de despreparo, né, no conhecimento do envelhecimento enorme. Então, se você não tem um diagnóstico, qual que é o diagnóstico? Velhice, morreu de velho. Então, a médio e longo prazo, eu não vou saber, estatisticamente, qual que é a doença que está mais provável, que está mais em evidência. Isso é um perigo enorme, é um retrocesso enorme nas nossas conquistas. Então, hoje, esse CID-11 falando sobre isso, está tendo uma polêmica, tendo os conselhos de direito, tem entrado, para que não se permaneça, e que o velho não seja tratado dessa forma. Porque na verdade, não seja uma moléstia, né? Uma moléstia. Porque envelhecer... Como uma moléstia, né? Sim, envelhecer é uma dádiva e não um problema. Porque quem não envelhece é porque morreu novo e não teve condições de chegar no envelhecimento. E eu ainda falo mais, que os seus conhecimentos não foram passados, se perdem, né? Então, hoje nós temos aí o idadismo, né? Que é o preconceito contra a pessoa idosa. Está se falando muito sobre isso, né? Se você é negro, se você é velho, se você não tem condições financeiras, essa segregação, essa falta de reconhecimento é muito perigoso para o mundo, né? Porque nós vamos ser velhos.
todos os países vão ter muito mais velhos do que pessoas jovens. E se nós não estivermos preparados... E esse CID-11 já está valendo? Foi a partir do dia 1º de janeiro de 2021, entrou em vigor. Então, como teve essa questão da pandemia, não houve um holofote sobre isso. E passou desapercebido. Porque a pandemia, ela traz duas vertentes, né? E aí, o que aconteceu? A pessoa idosa sobressaiu. As pessoas começaram a prestar atenção mais, porque a pandemia estava atingindo primeiro os velhos. Então, houve aí um discurso, houve uma reflexão, as pessoas começaram a prestar mais atenção. Então, é uma questão que está muito em evidência, e a gente está conversando muito sobre isso, para ver como que nós vamos resolver isso. Isso foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, com vários países, com vários discursos. Então, é uma coisa que passou desapercebida. Puxa vida, professor, o senhor está envelhecendo bem aí em São Paulo? Então, na pandemia mudou muito isso mesmo, né? Não Gozado, você ficou isolado, começou com um preconceito com quem é mais velho, né? Deu até medo, porque parecia que eles realmente eram os transmissores, igualzinho como foi a AIDS, né? Começou a AIDS num grupo muito específico da sociedade e achavam que ali ia ficar. Eu acho que no corona foi um pouco assim com a terceira idade, né? Quer dizer, os velhos é que estão vulneráveis e vão transmitir isso. E ao mesmo tempo, os idosos, né? Ao mesmo tempo eu acho que foi a redenção, né? Quando a sociedade coloca a vacinação deles em primeiro plano, a curva cai. Então foram 2 momentos que eu fiquei observando, assim, da dificuldade até a proteção, né? E a prova de que a vacina funciona é que essa faixa etária mais elevada, ela foi protegida antes, começou a esvaziar as UTIs, né? Então a gente começou a ver jovem também sendo acometido do Covid, começou a perceber como a sociedade trata essa questão do envelhecimento de um jeito muito errado, né? A gente acaba excluindo, né? Excluindo as pessoas em geral, né? Sem dúvida. Agora, aquelas minorias todas que estão representadas na sigla, quando acaba o mais, diz que querem juntar a faixa de 50 anos, né? Começar a ter uma atenção especial a quem entra na faixa já dos 50, para que chegue aos 60, 70, em outra situação, né? E outra coisa que eu queria te perguntar, Village, é que a gente tende a ter essa população aumentando muito, né? Como é que a gente vai dar esse pulo no atendimento e no acolhimento deles, hein? Uma das preocupações nossas, como eu falava anteriormente, é a rapidez, né? E a falta de preparo, né? Tanto da saúde como da assistência social em si. E a mesma forma das comunidades, como as pessoas têm tratado, né? Eu participei de uma conferência nacional em Brasília, em que um dos projetos de lei é que nas escolas primárias começassem a introduzir nos seus cronogramas de ensino a parte do envelhecimento, porque isso tem que nascer de uma forma de educação, né? A gente não constrói o prédio lá do último andar para as bases, né? Então a gente tem que começar a repensar nessa base, pensando que nós nem vamos refletir ou não vamos colher nada neste momento, mas pensando nas futuras gerações. Porque se você não tem um entendimento intergeracional entre o idoso, a criança, o jovem, o adulto, eles nunca vão reconhecer a valoração da pessoa. Então, é uma das vertentes que nós estamos fazendo. Quando eu falo que nós estamos trabalhando no remediativo, é que nós estamos apagando fogo mesmo, né? A gente não sabe como vai repercutir a questão da previdência a médio e longo prazo. Se você pensar que hoje, depois dos 60 anos, você é acometido de algumas patologias e a fragilidade da saúde, ela começa a acometer essas pessoas, como se elas não têm uma questão financeira mínima, como é que vai ser a sustentabilidade dessa população? Né? Então, falar, não, a melhor idade, a idade de ouro, nós vamos, o idoso... Tem toda essa questão que as pessoas tentam motivar, mas envelhecer
Não é o simples fato de atingir idades maiores, mas é como nós vamos atingir. E o que nós queremos, né, para ter essa sonhada qualidade de vida. Mas tudo isso, eu sempre falo, gente, independente de políticas, de tudo, nós temos que dar condições financeiras. Porque se você retroceder um pouco, até os planos de saúde para pessoa idosa, é muito mais caro de acordo com a faixa etária. Não, é impagável, não é muito mais caro, é impagável. Então vai ter uma sobrecarga do SUS. O SUS não vai conseguir mesmo, se não tiver um investimento, né? Eu estava fazendo uma retrospectiva da história, aí desde quando nasceu as casas, as santas casas de misericórdia, até a gente chegar nessa parte do SUS, desses tratamentos, foram anos e anos de militância, de luta, de, sabe, esse capitalismo exacerbado que quando tinha a questão financeira esquecia os propósitos da população, não conseguiu abarcar, não conseguiam se comprometer com essa saúde dos minoritários, daqueles que precisavam mais. Então, realmente, eu espero que essa pandemia nos faça refletir em termos de pessoa humana, de vivência, de comportamentos, mas também de empatia com o outro, né? Porque todos somos iguais, né? A Constituição fala, né, que não existe distinção de cor, de raça, porque essa pandemia veio para provar isso. Aqui não tem uma acepção de pessoas, não tem uma classificação de pessoas. Qualquer pessoa podia ser acometida, né? Por mais que era só os idosos, passou para faixas etárias menores, agora crianças. Então é um tempo da gente falar assim, o que eu quero, qual que é a valoração da nossa vida, né? Como é que nós vivemos, eu costumo relatar, como é que nós vivemos nas próximas gerações? Através daquilo que nós implantamos e fazemos. O nosso corpo físico vai, às vezes a nossa mente vai, mas as nossas ações que vão fazer diferença na vida das pessoas, essas vão ficar. É assim que a gente se torna imortal, né, Vileide? Eu acho. Vileide, eu penso assim. E as famílias, quando chegam para você, eles estão procurando, eu não gosto nem de falar nesses termos, mas tem que falar, estão procurando um asilo para pôr lá e passar o problema para frente, como se ter idade seria um problema, ou as famílias estão mais envolvidas? Como é que você vê isso? Você acha que as famílias estão procurando esse tipo de atendimento mais para dar uma qualidade de vida, ou estão procurando esse tipo de atendimento mesmo para a vida está muito corrida, não está dando para acompanhar? Olha, Gabriel, eu acho que tem as duas questões aí. Né? Hoje a gente fala asilos, que já não são mais os asilos, que são as instituições de longa permanência, que seria o último recurso para aqueles que não têm nenhuma parentela e nem condições financeiras de manter o seu idoso. Em contrapartida disso, nós temos as pessoas envolvidas na vida laborativa, no trabalho, e que tem do núcleo familiar o seu idoso, a criança, e são mantenedores. Então, eles não têm escolha, eles precisam manter a família. E como é que eu deixo esse idoso sozinho? Né? O risco que esse idoso ele corre o risco de patologias, né? E também a questão da depressão, porque o isolamento social, a falta de funcionalidade, vai acometendo os nossos idosos de diversas outras patologias e muitas questões, porque envelhecer também significa movimento. Se você deixa o seu idoso dentro do núcleo familiar, não vou falar que ele esteja sozinho, mas que esteja com alguém que não dê atenção, que não motive ele a fazer as atividades da vida diária, ou que faz por ele, ou que ele não tem um movimento, consequentemente ele vai apresentar uma patologia. E como é que eu abandono a questão de trabalho? Quem vai manter essa família? Pelo número de filhos. Nós estamos caindo nisso. Eu sempre conto a historinha, né, da Casa Mor, porque nós temos o idoso do século XXI que tem o sonho brasileiro. Nós falávamos do sonho americano, mas o sonho brasileiro do brasileiro era: vou trabalhar numa empresa durante 20, 30, 40 anos, eu visto a camisa da empresa e eu tenho a minha casa e construo a minha família. Isso de muito cedo. Depois essa família ela é modificada nesse núcleo familiar, os filhos saem, casam,
esses relacionamentos que a gente fala hoje, o núcleo familiar sofreu uma modificação muito grande, porque hoje não é composto do pai, da mãe e dos filhos. Tem uma diversidade de casais, de outras opções, e a gente acaba convivendo com eles. Se não dá certo, ele volta para o núcleo familiar. Só que ele não volta sozinho. Ele volta com o neto, ele volta com o filho, ele volta com o marido. Então, aquele idoso que passou a vida inteira trabalhando para manter a casa, para a formação dos filhos, ele se vê acuado na sua própria casa com outras gerações. Essa geração é os netos que ficam na internet até madrugada. E o idoso que a gente conhece, ele dorme cedo e acorda cedo. E a geração de agora, eles passam a madrugada na internet. Vêm os vícios, vêm as violências financeiras, vêm as violências emocionais e psicológicas. Então, dentro desse patamar, quando você conversa com esse idoso, ele vira para mim e fala assim, está na hora de eu morrer. Mas não é porque ele quer morrer, né? A subjetividade disso quer dizer assim, eu não estou mais inserido nesse tempo, eu não dou conta disso aqui. E aí os filhos, então, têm o puxadinho no fundo da casa, falam, não é melhor o papai e a mamãe? Fica lá no fundo que é melhor para eles. E fica na casa que eu nomeio de casa mor. E aí o isolamento social, a falta de convívio, de cuidado, faz com que esse idoso também adoeça. Com a depressão, com as outras questões do Alzheimer, as demências, os AVCs, e aí vai. Quanto mais fragilizado ele fica, menos ativo ele consegue. Existem poucas famílias, tá, que têm essa valoração do idoso, dos pais, do cuidado, e é uma coisa de berço, mas a maioria não. O que eu mais ouço dos filhos é, eu não posso, não dá tempo, eu não tenho condições de cuidar. É triste, né? Então, aí que o Estado, aí essas instituições têm. Porque se você vai numa instituição de longa permanência hoje, por melhor que ela seja, você vai ter um cenário bem difícil, bem triste. Em contrapartida, nós temos o centro-dia, que é essa nova modalidade no cuidado da pessoa idosa, no qual eu faço parte. Ele entra de manhã, tem todo uma equipe multidisciplinar que atende esse idoso, e no final do dia ele retorna para casa. Porque o nosso objetivo é manter o vínculo familiar, e não para que ele não esqueça o idoso lá na instituição de longa permanência, e que esse idoso se sinta respeitado, considerado, tenha dignidade, para ter o resto de anos que lhe é devido. Né? Essa será a tendência do futuro, essa casa-dia, substituindo o famoso asilo, ou a casa de longa permanência? Nós, nesses pleitos que nós temos, um dos sonhos, né, e que a gente entende, é que haja, como tem creche para criança, é bem esse modelo. Existam também creches para idosos. É um modelo que tem dado muito certo no Brasil, mas que ainda não tenha essa propagação, ainda muitas prefeituras, muitos estados ainda não investiram nesse tipo de serviço. O sul do Brasil está mais adiantado. Lá nós temos vários centros-dias que é custeado pelo governo federal. Então, eles já estão um passo à frente, porque a colonização europeia do sul e tudo, as pessoas têm uma outra mentalidade em relação ao envelhecimento. Já se você for no Nordeste do Brasil, está muito longe ainda. Uma diferença gritante entre o Sul e o Norte, então, Gleide? Sim. Cada região tem a sua peculiaridade. E o Nordeste, por ser pessoas menos esclarecidas, são pessoas que estão mais no trabalho rural, é diferente do Sul, de qualquer estado, né, que tem uma questão mais esclarecida, que busca mais resultados, que tem a questão cultural mais, de cultura mesmo, de saber, de buscar. Não, sem dúvida, como você falou no começo, tudo é questão de cultura, de saber valorizar, reconhecer o trabalho de quem dedicou a vida inteira, a família, a empresa, enfim, a sociedade. E muitas vezes, assim, tem hora que eu fico me perguntando, rapaz, onde é que a gente vai chegar com isso, né? E esse tipo de trabalho que você faz aí é uma esperança para todo mundo aí que está vendo aí a reta chegando, né?
como é que a faixa de chegada lá na frente é um caminho. Então a tendência é que ano a ano que passe o setor público possa enxergar com outros olhos. É claro, melhorando a economia, melhora o atendimento na saúde, na educação, na terceira idade, na creche. Mas até lá, Vileide, o que você sugere? Campanhas de conscientização de famílias, orientação de família? O que você sugere fazer até que tenhamos aí, como diz os americanos, um mundo perfeito? Eu acho que os conselhos de direito, né, o conselho dos municípios, das cidades, eles têm essa prerrogativa para que eles possam incutir nas pessoas com campanhas, trazendo essa visibilidade para o idoso, para que ele não seja esquecido, para que ele não seja algo que seja descartado. Eu acho que se cada um de nós tivermos esse entendimento, se a parte da educação também trabalhar nesse sentido, em médio e longo prazo nós teríamos outras opções, né? Uma questão melhorada em relação à pessoa idosa. A receita de bolo não existe, é um conjunto. Eu acho que todo mundo tem que fazer essa parte para que a gente chegue no bem comum de todos. Né? Então, assim, não existe ações isoladas. É que eu falei, não existe ações isoladas, né? Nós temos aí o Dia Internacional da Comemoração da Pessoa Idosa, a gente poder ir para a rua mesmo, a gente abraçar essa causa. Eu sempre falo que a gente tem que fazer muito aquilo que a gente ama. Então, todos nós temos um idoso no núcleo familiar, seja a avó, seja o avô, seja o pai, a mãe, e que isso reflita em nós, que um dia nós vamos estar no lugar dele. E como que nós gostaríamos de ser tratados? Como é que nós gostaríamos de ser vistos? Né? Então, eu acho que isso traz essa reflexão para cada um de nós fazermos a nossa parte. Isso é um desafio tremendo que qualquer governo vai ter que enfrentar de peito aberto, aí não tem como deixar isso para trás. Falando em governo, professor, como é que está o horizonte da política aí? A gente já tem um nome aí se destacando para 2022, para governos. O Datena pode ser um dos nossos candidatos aí? Já viu falar, não? Não, o Datena, o Barbosa, o Silvio Santos e o Huck, né? São as lendas vivas da política brasileira, né? Começa uma eleição, eles dizem que vão, mas não vão, né? Hoje à noite o Huck anuncia aí no programa do Bial que ele não vai concorrer, vai ficar na Globo. Hoje à noite ele deixa isso claro. Voltaram a falar até no Zema para presidente. Eu é que pergunto pro meu amigo, ouviu alguma coisa aí? O mineirinho tá indo, como se todo mineiro come quieto, mas ele tá indo devagarzinho, dando as tiradinhas dele, parece um nome controlado, mas hoje eu acho que o candidato para tantos desafios como esse da terceira idade, a gente tem um olhar mais para a terceira idade, ele vai ter que saber unir, porque com essa polarização que a gente está aí, se não tiver um nome que saiba unir, saiba conversar e juntar pessoas, a gente vai viver aí mais 4 anos de fla-flu e aí não é bom para ninguém. Essa é a minha perspectiva. Amanhã tem um almoço em Brasília aí, né? Mandetta com 7 presidentes de partido tentando fazer essa frente de centro, né? Que faça a gente escapar dessa polarização. Agora, o que eu percebo, não sei se vocês concordam, é que não tem ninguém falando essa língua ainda, né? Ninguém assumiu esse discurso, né? Não acharam ainda a pessoa que veste essa roupa aí, né? Enquanto isso, os partidos vão meio desmontando e se remontando, né? Porque o DEM perdeu o Maia de um jeito aí meio estridente nessa semana, expulsou ele. Uma coisa estranha, né? Ele é bom porque ele sai com mandato, né? Não perderia o mandato, né? Diferente dele pedir para sair, aí ele tem que deixar as coisas que ele conquistou no partido, né? Mas ele já vem com uma mágoa lá de trás, né? Da votação no Congresso, da presidência, ele apoiava o Baleia e ele reputa ao ACM Neto a derrota dele, porque não caminhou com ele, e caminhou, na verdade, ao lado do Bolsonaro para eleger o Lira, né? Ele tem 2 caminhos aí, então mesmo para o Mandetta dentro do DEM, o DEM tem que fazer um sinal de que
não vai com o Bolsonaro, né? Então as questões regionais eu acho que vão ter que ser aceitadas antes, para a gente saber em cima quem é que vai concorrer, né? Vilente, você tem alguma preferência? Você acha que, na sua experiência, você falou que tem 12 anos já trabalhando com a terceira idade, teve um governo mais acertado com a terceira idade, teve um menos, que acertou menos, teve um que se dedicou mais, ou não? Está tudo... Eu queria fazer uma pergunta também, emendando isso, a questão municipal. Tem cidades hoje que representam melhor a política para a terceira idade? Olha, eu não diria que tem essa cidade. Nós estamos sendo empurrados, né? Eu até, assim, a questão política, eu falo assim, é uma falta de sabedoria dos políticos não apostarem nos seus idosos e familiares. Porque até então se investiu muito no jovem e tudo pela propagação e o bope que isso vai dar. Mas nós vamos ser atropelados aí, e as pessoas que tiverem esse entendimento de valorar o seu idoso, ele vai estar à frente de muitas coisas. Da política, do poder, porque você não vai estar só ajudando o idoso. O idoso ele está atrelado a uma família. Então você fala, eu não preciso do voto do idoso, depois dos 70 ele não precisa voltar mais, é facultativo e tudo. Mas esse idoso bem cuidado por uma família que tenha condições, que o município, que os governos possam dar condições para esse familiar, ou as políticas públicas em favor desse idoso, com certeza vão se despontar. Até agora, nessa questão política, eu não vi nenhum governo enfatizando o idoso ou trazendo essa bandeira. Começa-se, então, a desenhar, por exemplo, o prefeito, o governador amigo do idoso. Mas é muito tímido ainda em relação à necessidade que nós temos. Né? Então, assim, o que é ser amigo do idoso? Né? A política, ela gera muita questão, eu vou fazer, eu vou implementar. E com o idoso, a gente trabalha assim, no aqui e agora. O que eu posso fazer para o idoso hoje? Porque amanhã, para ele, é uma coisa abstrata, que de repente existe ou não existe, a gente não tem essa questão de tempo cronológico para a gente falar, não, vamos fazer e vai atender todos. Tem gente que é emergencial, está atendendo hoje. É uma das angústias que eu passo no meu trabalho, por ser um trabalho de excelência lá que a gente tem, desenvolve os idosos que estão conosco, não saem. E aí ficam alguns anos. E nós temos uma longa fila de espera. Quando você vai atender aquele que está na fila de espera, ele já não está apto e não tem perfil mais para o serviço. Então, é essa dualidade, essa dicotomia que nós temos aí, em ter o serviço em mãos e poder atender aquele que realmente precisa ou que tem um imediatismo, né? Porque se a gente for esperar, muitas vezes a gente não alcança. Vilene, então, você acha que se o voto do idoso fosse obrigatório, a atenção em relação a ele seria maior? Certamente que sim. Só que esse idoso, ele tá mais alerta. Por ele estar tendo mais conhecimento, tendo mais acesso à informação, o idoso ele já não é aquele que fica leigo em relação a... Antes, o que as famílias faziam, né? Vamos votar no tal candidato, fulano vota também. Não. Hoje ele fala, não, eu tenho o meu candidato. Ele sabe fazer um julgamento do que é bom, do que é ruim. Ele está se empoderando dos seus direitos. Então, por isso que eu falo, se os governantes não abrirem os olhos, eles vão tomar uma rasteira rápida aí, pensando que o idoso vai ficar à parte, que ele não vai ficar. Você já está mobilizando as massas, né, Vilene? Sim. A revolução vai vindo da terceira idade. Da terceira idade. O pessoal fala assim, nossa, você ama o idoso, você faz... Não, eu estou pensando nele, mas eu estou pensando em mim também. Mas, eu também vou preparar minha cama. Dá tempo de fazer mais uma, chefe? Como é que você entrou nessa, Vilene? Como é que nasceu isso em você, terceira idade? A terceira idade nasceu em mim do social, né? Eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que eu motivo o outro, porque eu falo, se eu conseguir, dentro da minha pequenez, eu creio que todas as pessoas têm condição de conseguir. E eu vendo e participando, e estudando, eu via a discriminação, né? Esse idadismo em relação à pessoa idosa. Ah, não, esse não serve, esse não quer, esse não tem jeito. Eu falei, não, eu vou chegar mais perto desse público, eu quero ouvir esse público.
E foi uma surpresa extremamente agradável quando você se relaciona com a pessoa idosa, porque ele tem uma pureza, ele tem uma franqueza na tua fala, na sua vivência, ele tem tanta experiência, e eu me apaixonei pela pessoa idosa, né? Pelas histórias, pelas vivências, pela força, pela a questão cultural mesmo. E eu gosto muito da questão das crianças, mas esse público realmente ganhou meu coração. Então eu passei realmente a ser uma estudiosa do envelhecimento humano, a prestar atenção nessas falas, e como que isso é rico, é muito rico. Eu acho que um país que não valoriza seu idoso, ele não tem cultura. Se nós pensarmos hoje assim, falando de imediatismo, você vai falar assim, ai, meu pai falava assim, minha mãe fazia assim. Isso são memórias implantadas em nós que podemos transmitir às futuras gerações de experiências que deram certo e as que não deram. Então é uma sabedoria assim, secular que nós temos que nos aprofundar e perceber e trazer dignidade, gente. Todo mundo merece, né? Ser digno, ter uma vida digna. Que a vida passa muito rápido. Nós temos uma amostragem diante dessa pandemia, uma coisa incrível. Então é hora da gente pensar, refletir, né? O que eu quero, para onde que eu vou, o que eu estou fazendo e o que realmente vale a pena. E eu acho que o idoso vale a pena. Eu pelo menos quero estar produtivo e ser um idoso, aquele idoso legalzinho, 80, 90 anos, mais ativo, lendo, escrevendo. Quem sabe aqui, tá eu e Iaca aqui agarrado aqui ainda, entrevistando gente boa. Pendurado no microfone, né? Mas causando, com toda certeza, né? Ô, gente, que papo mais... Tem assunto aí para muito tempo. E esse CID-11 me chamou a atenção, vou até dar uma olhada nisso, porque é um tema que a gente... Tem algo a ver com autismo isso, Vilede? Não tem uma ligação direta, não. Não creio que tem. Foi até bom o professor tocar nesse assunto. Você tem algum idoso que tenha diagnosticado com autismo, Vilede? Não no meu convívio, né? Existe uma projeção de vida entre os autistas e até os portadores de necessidades especiais, como, por exemplo, síndrome de Down, a expectativa de vida deles não era passar dos 50 anos. E agora as pessoas portadoras do síndrome estão envelhecendo. Tanto que as APAES estão criando centros-dias dentro das próprias APAES para cuidar desses idosos. Então, assim, tem muita diversidade. Essa longevidade, ela atinge as pessoas que têm, entre aspas, boa saúde, mas aqueles também que têm que é portador de alguma necessidade especial. E por isso, mais um motivo pelo que o Brasil tem que se preparar, porque tem esse público também que está envelhecendo. E vai envelhecer também, né? Todos têm que ter um atendimento digno. Eu acho que quem trabalha a vida inteira, se dedica, tem que ter um tempinho na vida para também... Olha, vem aqui, vamos caminhar junto, né, Vilede? É uma coisa interessante. Vilede, professor, mas aqui o senhor não pede, professor, aqui o senhor manda. Tem mais alguma pergunta aí? Antes de encerrar, fique à vontade. Existe alguma filosofia no mundo que trata melhor o idoso? Olha... Parece que é oriental, sim, né? Existe isso, esse conceito, é o modelo que nós temos, né? Principalmente o Japão, né? Que tem essa consideração, mas é um pessoal que está ali há muito tempo ali na lida, fazendo acontecer as coisas, né? São coisas milenares, não é assim, eu vou valorizar meu idoso. E nós estamos começando a engatear. A cultura. Cultura. Hoje o Japão seria um modelo para nós. Em alguns países também da Europa também, né? A gente vê que Holanda tem alguns programas que têm se dado muito bem, tem valorizado, tem corrido atrás. O Brasil está um pouco atrasado. Poços de Caldas não está tanto, né? Não está tanto. A gente tem tentado, eu percebi aí quando eu estive aí que não está tão distante disso, né? Nós temos o terceiro IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano, né? Aqui da região. Então, é uma cidade que é um município velho, né? Hoje nós temos cerca de 24 mil idosos em relação à nossa população. Cerca de 13% da nossa população tem mais de 60 anos.
E se remete muito às nossas fronteiras, né? São Paulo, o pessoal que aposenta quer morar em Poços de Caldas, né? O sul de Minas como um todo. Você sabe, professor, tem isso é de verdade. Teve um cientista que estava andando no mundo aí, visitando lugares aí, onde dizia ele que seria o paraíso, ou então o caminho para o paraíso, e todo lugar que ele ia, nesses lugares que tem essa conexão com o paraíso, tinha um telefone de ouro e a mensagem escrita lá: quer falar com o paraíso, $10.000 por minuto. E ele visitou o mundo, todo lugar, vendo em todo lugar que se chegava próximo do paraíso, tinha lá esse telefone. Pois esse cientista chegou no sul de Minas, Juleide. Aí ele chegou lá, viu esse telefone, professor, e lá estava 25 centavos a ligação para o paraíso. Aí o cientista ficou intrigado, falava: puxa vida, por que lá fora, no Japão, na China, na Europa, a ligação é cara e aqui é tão baratinha assim? É porque é ligação local. O paraíso é assim de Minas, então pode vir paraíso é aqui, de vida. Paraíso é aqui agora. É aqui agora. Mileide, brincadeiras à parte, tenho só que te agradecer, você trouxe tanta informação boa para a gente. Eu queria fazer outro programa, divulgar amplamente a data da sua entrevista, porque esse é um assunto que a gente tem que tocar com todo cuidado, com todo carinho, e toda vez que você precisar, você pode acionar a mim, acionar o professor também, a gente vai estar aqui de portas abertas para te atender e para a gente falar desse tema que para mim é muito importante, porque como você falou, todos vamos envelhecer. Eu vou envelhecer, quero envelhecer bem, porque tenho um filho com necessidades especiais, quero que ele envelheça bem. Então é um tema que a gente, se puder levantar, se puder não, vamos levantar essa bandeira com certeza, não, professor? Sim, queria ver se a Vileide deixa aí um contato para quem quiser conversar com ela sobre o assunto. Vileide, suas redes sociais, como é que tá aí? Você está no Facebook, você está no YouTube, Instagram? Eu estou no Facebook, estou no Instagram, estou no Facebook, eu tenho uma página, inclusive, que eu publico alguns trabalhos em relação ao envelhecimento, né? Então vamos lá, devagarzinho, como é que é o nome dessa página? Vamos lá, devagarzinho para me escrever, porque eu sou lento para escrever. É só você procurar Vileide Soares Camargos, tá? Assim, como o meu nome mesmo, bem fácil, tá? O meu e-mail é Camargos, PSI. Espera aí que eu já estou perdido aqui. Esse Vileide Soares Camargos é um site. Do Facebook, é o meu endereço do Facebook também. Se você procurar por Vileide lá, você já vai conectar. O Vileide Soares Camargo. Com S no final. Camargos. Isso, com S no final. Isso é site, Instagram, Facebook, conta no mercado, tudo. Vileide Soares Camargo. Então, se você colocar lá no Google Vileide Soares Camargo, já vai aparecer. Puxa vida aí, professor. Tá fácil. É bem fácil. Vileide, muito qualquer obrigado. dúvida, né, também, é só acionar, mandar um recadinho lá. Se eu não puder responder na hora, mas com certeza eu vou responder posteriormente, a gente vai estar se falando. Olha, essa entrevista vai estar disponível também no YouTube, depois dela produzida, Vileide, eu vou encaminhar para você, para o professor, para a gente distribuir o quanto puder, porque esse assunto é bem interessante, fazer chegar nas pessoas certas. Eu sei que o professor aí vai ter um almoço importantíssimo. Quem der, ele leve e apresente essa proposta. Duas bandeiras que eu tenho que levar. Duas bandeiras? A Amazônia e a terceira idade, né? E a terceira idade. Fazer parte da discussão, Vileide, da próxima eleição. Sim. Né? Em vez de fazer o marketing dos candidatos, a gente deveria fazer o marketing dos assuntos, né? Sim. Inserir os assuntos na discussão nacional: o autismo, terceira idade, a Amazônia, meio ambiente, desenvolvimento econômico. Discutir mais as coisas, menos as pessoas. Menos as pessoas. Professora, vamos fazer uma bandeira aqui, vamos afastar o extremismo e vamos começar a pensar com a cabeça, não com o coração, com a emoção. Vamos falar do que junta as pessoas, não do que separa. Né? Não que separa, isso certamente. Vileide, muitíssimo obrigado. Obrigado pelo seu tempo nessa terça-feira. Eu sei que você tinha aula lá, que você tem um tempo super corrido, mas não acabou por aí não.
A gente vai ter mais vezes aqui, a gente vai estar junto, sempre falando da terceira idade. Muito obrigado, viu, Vileide? Imagina. Gabriel, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar com você sempre traz temas muito interessantes, eu sei que você é um militante também da causa. O nosso querido amigo Iaca, um grande abraço, um abraço aí em São Paulo, é uma pessoa também assim, que eu admiro demais, e é sempre um prazer estar com vocês. Então, quando precisar, achar que a gente vai se falando, a gente vai conversando, é muito gratificante estar com você. Um grande abraço para vocês, viu? Obrigada por tudo. Quando as pessoas são legais e a prosa é boa, vale a pena. O tempo passa rápido, né? E vale a pena. Vamos repetir. A você de São Paulo, professor, muito obrigado mais uma vez pela presença. Entre nós obrigado, aqui, Gabriel. Professor, entre nós aqui, que a Vileide nos escute, coitado dela. Ela disse que pode chamar ela a qualquer hora, olha aí, tá perdido. Um abraço, gente. Aquele programa Corujão da meia-noite. A gente vai fazer com certeza. Pessoal, meus convidados, Iaca Serrim, Vileide Camargo, muito obrigado pela presença de vocês no Expresso US Brasil. Então é você que está pela internet, acompanhando a gente pelo Facebook. Essa foi a entrevista de Vileide Soares